Todos nós já vimos as fotos, a perfeição, o glamour, a beleza intocável da era de ouro de Hollywood. Eram deusas, não eram? Impecáveis, etéreas, perfeitas. Mas e se eu lhe dissesse que tudo era mentira? E se as deusas tivessem pés de barro e, em alguns casos, hábitos que não eram nada divinos? Hoje vamos mergulhar na sarjeta para chegar à história real. Estamos falando das atrizes da Era de Ouro que teriam sido sujas, feias e francamente bem bagunçadas. Esses são os segredos que os estúdios pagaram milhões para enterrar. Pegue a pipoca, mas segure o nariz. Isso vai ficar sério. Vamos começar com um dos boatos mais chocantes que persistem há décadas. 1. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era o epítome do glamour exótico e andrógeno. Ela era um ícone do estilo, uma femme fatale que cativava homens e mulheres. Sua imagem era de perfeição impecável, quase inumana. Mas nos bastidores, uma história muito diferente era sussurrada. O rumor mais persistente e francamente bizarro sobre Dietrich era a higiene pessoal dela, ou a falta dela, a alegação de que ela cheirava especificamente a peixe. De onde isso vem? A fonte mais detalhada é a devastadora biografia de Marlene Dietrich, escrita pela própria filha, Maria Riva, publicada em 1992. Não é uma homenagem carinhosa. É um ataque vindo de uma filha que se sentiu negligenciada e traída. No livro, Riva pinta um retrato de uma mãe que era desleixada por trás de portas fechadas. Ela afirmou que Dietrich odiava banho e passava dias, às vezes semanas, sem banho. Riva descreveu o quarto da mãe como zona de desastre, roupas sujas, comida pela metade e lençóis sujos. Escreveu que Dietrich costumava se perfumar com perfume caro para disfarçar odor. Agora, cheiro de peixe. O livro de Riva alega: este odor era distinto e grudava na mãe dela, especialmente na famosa coleção de casacos de pele. A teoria é que, entre a falta de lavar o perfume, a mistura com o odor do corpo e, quem sabe, os óleos naturais das peles, foi criado um cheiro único e desagradável. Isso se tornou um marco da fofoca de Hollywood. Colunistas como Hedda Hopper e Luella Parsons, amigas de Dietrich, jamais o publicariam, mas o boato corria por salões e pelos pátios de estúdio. Foi verdade? Quem sabe, com toda certeza. Poderia ser o rancor bem exagerado de uma filha amarga, mas é apenas um boato, tão específico e tão detalhado que grudou no legado de Dietrich como cola. É o paradoxo supremo, já. A mulher mais glamourosa do mundo, que em particular pode ter sido uma das duas mais sujas. Joan Crawford. Se Marlene Dietrich fosse suja, Joan Crawford era o oposto. Ela era obcecada pela limpeza. Mas a história dela é um dos exemplos mais famosos de uma persona escondida por trás de uma fachada pública cintilante. Todos nós conhecemos a história. A fonte é, claro, um dos infames livros de revelações já escritos. Mommy Dearest, pela filha adotiva Christina Crawford, lançada em 1978. O livro derrubou o mito de Joan Crawford. Segundo Christina, o lar era prisão fria, onde as regras de Joan eram lei. A cena dos cabides sem arame não era apenas sobre cabides. Tratava-se de uma mulher de temperamento explosivo e uma necessidade desesperada de controle. Christina descreveu uma mãe que mandava esfregar o piso do banheiro com escova de dentes, se encontrasse um grão de sujeira. Mulher que fez seus filhos limpar sem fim. Onde fica a parte suja? A sujeira era psicológica. Foi abuso, álcool e relações retorcidas. Era a imagem pública de uma mãe adotiva muito amorosa, de fama, contrastando com a verdade privada de um tirano narcisista. Biografias como Lawrence J. Quirk e Joan Crawford. As biografias importantes confirmam que sim, embora Christina tenha exageros, o temperamento de Crawford era muito real, de fato. Revistas como Photoplay e Modern Screen venderam ao público a história da filha do papai. Tornou-se mãe trabalhadora, estrela amorosa. Mas a realidade, para quem viveu, era uma mulher que parecia impecável por fora, mas por dentro havia raiva, insegurança e crueldade. Ela não estava literalmente suja. Ela era espiritualmente e emocionalmente imunda. 3. Bette Davis. Vamos falar do feio no cinema da Era de Ouro de Hollywood. O feio não significava o que significa hoje. Isso significava que você não cabia no molde. Você não era uma flor delicada como Jean Harlow, nem uma beleza serena como Greer Garson.
E ninguém soube que ela era feia com mais frequência ou com mais veemência do que Bette Davis. Quando Bette Davis chegou à Warner Bros. Na década de 1930, os executivos ficaram apopléticos. Eles viram seus olhos cruzados, a falta de uma figura convencional e sua personalidade forte. Não sabiam o que fazer com ela em sua autobiografia sem censura, A Vida Solitária. Ela escreveu sobre como o chefe do estúdio, Jack Warner, chamou-a de garotinha judia e gordinha, e tentou romper o contrato dela. Eles tentaram suavizá-la para lhe darem papéis como a bonita melhor amiga, mas Bette Davis recusou. Ela lutou por cada papel que a tornou estrela. Ela sabia que seu poder não era ser bonita, mas sim sua força crua e intensa, quase. Talento selvagem. Ela não tinha medo de ficar feia na tela. Em filmes como Of Human Bondage, ela foi garçonete monstruosa e cruel. E em Whatever Happened to Baby Jane, ela virou uma caricatura grotesca de uma estrela decadente. Ela pegou o insulto do estúdio sobre ser feia e o transformou na sua maior arma. Ela se tornou estrela, não por causa de sua aparência incomum, mas por causa dela. Ela provou que uma atriz podia cativar o público apenas com força de vontade e talento. Não era Miss, era guerreira, e o público a amava por isso. Ela era a prova de que, em Hollywood, o poder de estrela verdadeiro não depende de um rosto perfeito. 4. Tallulah Bankhead. Se quiser falar de uma celebridade orgulhosamente desinibida, fale de Tallulah Bankhead. Ela era mais lenda do palco que estrela de cinema, mas uma enorme celebridade de Hollywood e o epítome de uma garota selvagem. Tallulah não apenas tinha boatos, criava-os. Ela era famosa por seu humor afiado, por ser promíscua e por xingar como um marinheiro. Sua higiene gerava fascínio público, pois não parecia se importar. A citação atribuída a ela, provavelmente apócrifa, é: "Sou tão pura quanto a lama movida." Essa era a marca dela. Ela era conhecida por festas decadentes, pelo álcool e pelas drogas, e por não usar roupas íntimas. Uma história talvez real ficou famosa ao mostrar-a recebendo convidados no apartamento em Nova York, nua, dizendo: "Olá, querida. Quer um pouquinho?" Ela era a biografista da sujeira, gloriosa e sem remorso. Joel Leventhal, em Tallulah. A vida de uma dama dominante documenta-a bem em detalhes. Ela era uma mulher que vivia inteiramente segundo seus próprios termos. Os estúdios não sabiam como usá-la no cinema. Sua personalidade era grande demais, crua demais, suja demais para o cinema de 1930. Mas nos palcos e na vida, era uma lenda. Ela pegou a ideia de uma dama decente e a incendiou, rindo enquanto queimava. Ela não era só suja, ela era divinamente inspiradora também. Pois, Marie Dressler. Costumamos ver as estrelas da Era de Ouro como jovens e belas, mas no começo dos anos 1930, a estrela do mundo, a atração principal de bilheteria, era uma mulher chamada Marie Dressler. E pelos padrões da época, hoje em dia, não era beleza convencional. Na verdade, ela era simples de verdade. Marie Dressler já era ela mesma. Nos 60, quando virou uma grande estrela. Era corpulenta, com rosto comum e voz alta. Era o oposto das delicadas estrelinhas como Janet Gaynor ou Constance Bennett, e o público a adorava. Por quê? Porque era real. Nas profundezas da Grande Depressão, o público não queria ver deusas perfeitas e inalcançáveis. Queriam ver a si mesmos na tela. Queriam ver uma mulher que pudesse ser divertida, firme e vulnerável. Dressler em Mim e Bill. E Bill e Emma deram a eles isso. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Mim e Bill. Os estúdios, no início, não sabiam o que fazer com ela. Tentaram deixá-la bonita, mas não funcionou. O poder dela estava na feiura, em traços de mulher. Ela provou que não era preciso ter tamanho zero, nem maçãs perfeitas. Para ser estrela amada, basta talento e conexão com o público. Ela era uma figura revolucionária, um testemunho inequívoco de que o público busca autenticidade em vez de perfeição fabricada. Ela era feia aos padrões de Hollywood e, por alguns anos gloriosos, foi a rainha indiscutível. Judy Garland. Já falamos de Judy antes, mas no contexto da imagem corporal, aqui ainda temos que falar sobre a bagunça toda. A sujeira de sua vida não foi uma escolha. Foi uma tragédia infligida a ela pelo próprio sistema que a tornou uma estrela.
Como discutimos, o estúdio a colocou sob um regime terrível de pílulas para emagrecer e pílulas para dormir quando era adolescente. Isso criou um vício ao longo de toda a vida. Nos anos 1950 e 1960, a vida dela era uma bagunça pública. Suas aparições públicas eram apostas tão lendárias mesmo. Às vezes era brilhante, uma voz poderosa. Outras vezes era um desastre. Chegava atrasada, falava arrastado e esquecia letras. Biógrafo Gerald Clark, em Get Happy. A vida de Judy Garland mostra esses momentos. A imprensa foi brutal, chamando-a de bêbada e de ter sido. As finanças dela eram um desastre. Seus casamentos foram turbulentos. A vida dela era, por qualquer medida, suja e caótica. Mas eis o ponto principal. Mesmo no pior momento, quando ela era um saco de feridas físicas e emocionais, o público ainda a amava. Eles viam a vulnerabilidade, a dor e o talento incrível que lutava para sair. Eles não estavam apenas observando um artista. Estavam vendo uma sobrevivente. A sujeira de Judy Garland não era segredo. Parte da sua história. Foi o preço de ser estrela infantil num sistema que te mastigava e cuspia. Ela era uma alma bonita e talentosa, presa numa vida dolorosa, e isso a tornou inesquecível. 7. Greta Garbo. Greta Garbo era a divina Garbo, a estrela misteriosa, bonita e enigmática de todas. Sua imagem era uma perfeição etérea e intocável. E quando ela se aposentou no auge de sua fama em 1941, tornou-se ainda mais mito. Mas a realidade de sua vida em Nova York nos 50 longos anos seguintes foi diferente. Não era divino. Segundo relatos, era francamente desleixada e bagunçada. Na biografia Garbo, de Barry Paris, considerada a obra definitiva sobre ela, retrato de sua vida reclusa. Ela comprava em lojas de desconto. Usava as mesmas roupas há anos. Seu apartamento, com arte, estava entulhado e empoeirado. Ela era mão de vaca e andava muito para economizar na tarifa do ônibus. A mulher que já foi a mais glamurosa tornou-se excêntrica de Nova York. Mendiga da Upper East Side. Era suja? Não no sentido malicioso. Era mesmo desleixada. Ela deixou a fachada divina desabar e viveu uma vida de simplicidade calma e excêntrica. O contraste é a história que o público quis acreditar. Ela ainda era deusa, definhando no castelo. A realidade era que era uma mulher idosa que gostava de sapatos confortáveis em bim de pechinchas. Não era deusa. Era apenas uma pessoa, à sua maneira. Essa história é bem mais interessante. 8. Lucille Ball. Lucille Ball é ícone da televisão, mas passou décadas em Hollywood como atriz de série B e contratada de estúdio. Na maior parte, executivos do estúdio achavam que ela não tinha perfil para a protagonista. Nos primeiros anos, ela foi modelo pin-up conhecida por seu cabelo vermelho. Mas como atriz, ela ainda costumava ser chamada de comum ou rosto de cavalo. Ela era alta demais, traços muito fortes. Ela não era sedutora como Lana Turner, nem garota da porta ao lado. Como Doris Day, no bom livro Desilu, a história de Lucille Ball e Desi Arnaz, de Cohen, Steven Sanders e Tom Gilbert. O texto mostra como ela era preterida para papéis principais. Os estúdios não sabiam o que fazer com essa mulher feia, mas engraçada. Então ela e o marido, Desi Arnaz, criaram seu próprio veículo. Eu amo Lucy. E o que ela fez? Ela usou sua feiura. Feiura. Ela não teve medo de parecer ridícula. Ela ficava coberta de uvas, caía em tonéis de vinho, colocava chocolates na boca e fazia as caretas mais hilárias e pouco atraentes que se possa imaginar. Ela pegou justamente aquilo que o estúdio via como falha, ser engraçada, espontânea e sem glamour, e transformou isso na base de um império milionário. Ela provou que não é preciso ser uma beleza clássica para ser a mulher mais amada e de sucesso. Você só precisa ser engraçado. Lucille Ball não era apenas comediante. Foi revolucionária que mostrou a Hollywood que o feio pode render audiência de ouro, de verdade. 9. Shelley Winters. Mencionamos Shelley Winters antes como atriz que usava o peso como ferramenta. Ela merece espaço aqui pela sua marca única de sujeira. Shelley Winters não escondeu sua bagunça. Ela apareceu bem nos outdoors. Numa era em que estúdios controlavam tudo na imagem de uma estrela, apresentando-a como íntegra, de fato. Shelley Winters era bomba. Ela era barulhenta.
Ela era atrevida e sem filtro. E seu tema favorito era a vida sexual, bem como a sua autobiografia. Shelley, também conhecida como Shirley, é menos memória autobiográfica e mais uma lista de suas conquistas famosas. Ela detalhou com orgulho seus casos amorosos com Marlon Brando, Burt Lancaster e nomes de peso entre os galãs de Hollywood. Nos anos 50, era impensável. Era sujo. Não era digno de uma dama. Atrizes deviam ser virgens ou discretas. Shelley não ligava. Ela foi uma mulher liberta antes que o termo fosse moda. Recusava-se a ter vergonha de seus desejos ou de suas experiências. Ela via a si mesma como ser sexual e artista, e não achava que os dois fossem incompatíveis. Os estúdios e os colunistas de fofocas talvez arregalassem os olhos, mas o público ficou fascinado. Ela foi uma garota suja que delatava todo mundo, e ao fazer isso criou para si um espaço único. Uma mulher intransigente, destemida e inesquecível, que viveu a vida à sua maneira. Termos bagunçados, gloriosos. 10. Veronica Lake, nos anos de 40. Veronica Lake era um fenômeno. Seu penteado picabu foi copiado por milhões de mulheres na América. O governo, dizem, pediu que ela mudasse isso durante The Galloway, pois o cabelo das mulheres ficava preso nas máquinas. Ela era sedutora. Ela era misteriosa. Mina de ouro nas bilheterias. Nos bastidores, Veronica Lake era notoriamente difícil de trabalhar. Os diretores acharam-na pouco cooperativa, e as coestrelas não a suportavam. Ela era pequena, mas possuía um ego enorme e um problema com bebida que estava saindo do controle. A sordidez está na tragédia de sua vida. Conforme detalhado na biografia Veronica Lake Peekaboo, de Jeff Lindbergh. O alcoolismo dela não era segredo. Isso a tornou pouco confiável e incapaz de atuar. Sua carreira despencou tão rápido quanto subira, sem hesitar. Casamentos fracassados e abusivos, decisões financeiras desastrosas, deixaram-na sem nada. O capítulo final de sua história é o mais sujo e deprimente. Até a década de 60, a antiga musa do cinema ficou falida. Ela supostamente trabalhava como barman em um hotel CD em Nova York, usando um nome falso. Um repórter finalmente a encontrou e a história estourou. Chocante, realmente. A mulher, que tinha sido o epítome do glamour, morreu de forma sórdida e anônima. Sua história lembra que em Hollywood, você pode estar no topo do mundo em um dia e no dia seguinte, limpar a bagunça. 11. Hedy Lamarr. Agora vamos falar de um paradoxo. Hedy Lamarr foi, segundo relatos, uma das mulheres mais deslumbrantes que já existiram. Ela era a mulher mais bonita da Europa. Seu rosto era obra de arte. Como ela cabe nesta lista? Pois a feiura e sujeira estavam em seu comportamento. Hedy Lamarr foi brilhante. Ela co-inventou uma tecnologia que viria a se tornar a base para o Wi-Fi e o GPS. Mas ela também foi, segundo muitos relatos, uma pessoa extremamente desagradável, em livros como Hattie's Folly, de Richard Rhodes. Ela é descrita como extremamente difícil, entediada com a atuação e desdenhosa de quase todas as pessoas que conhecia. Mas as histórias realmente sujas são as bizarras. Ela era uma ladra de lojas, famosa e quase patológica. Isso não era por necessidade. Ela era milionária. Foi uma compulsão. Ela costumava roubar brinquedos baratos, hábito bizarro e autodestrutivo para alguém de seu porte. Além disso, sua vida pessoal era escandalosa na época. Seu primeiro filme, Êxtase, mostrou-a nua, em orgasmo simulado, provocando enorme escândalo internacional. Ela tinha uma vida sexual muito aberta e ativa, que era tabu. Sob o Código Reis, tentaram promovê-la como uma deusa glamurosa e inalcançável. Mas a realidade era uma mulher bagunceira, cruel, com hábitos não divinos. Ela era o exemplo perfeito de como, de fato mesmo, o rosto mais belo pode esconder as almas mais complicadas, e muitas vezes, sujas. Então, aí está, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Bette Davis, Tallulah Bankhead, Marie Dressler, Judy Garland, Greta Garbo e Lucille Ball. 8 mulheres que romperam e desmontaram a ilusão da perfeição de Hollywood. Suas histórias são uma mistura de rumor, fato, tragédia e triunfo. Eles mostram que a pressão para ser perfeito era imensa, e como lidavam com isso, ou não. Alguns eram supostamente sujos, eram considerados feios e viviam vidas bagunçadas e complicadas.
mas cada um deles era fascinante. Eles eram mais reais, mais cativantes, e no fim, mais memoráveis do que as deusas perfeitas e estéreis. Os estúdios tentaram nos vender. O que você acha dessas revelações? Ficou chocado ou já conhecia alguns segredos de Hollywood? Existem outras lendas sujas ou feias que você acha que esquecemos? Conte tudo nos comentários abaixo. Lemos cada um. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem pela memória. Até logo, continue questionando o glamour.